Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 11 de setembro, às 15h05, no plenário da Câmara Municipal de Guapé, está reunida a Comissão Parlamentar de Inquérito número 1, que foi instaurada através da Portaria número 13 de 2025, para apurar eventuais irregularidades na execução das obras licitatórias de asfalto de Guapé, comunidade de Aparecida do Sul e Santo Antônio. Na presidência da comissão, o vereador Kennedy Rafael Dutra Fernandes, o vice-presidente da comissão, o vereador Luiz Fernando de Oliveira, e a comissão secretariada pelo vereador Pedro Henrique de Souza Bernardes, que também atua como relator. Hoje ouviremos a testemunha Alcimar Bertolotti de Almeida. Alcimar, qual o seu nome completo? Alcimar Bertolotti de Almeida. A sua nacionalidade? Brasileiro. Seu estado civil? Casado. A sua profissão? Advogado. O senhor possui algum parentesco, amizade íntima, inimizade, dependência econômica, hierárquica ou subordinação com os sócios proprietários ou com o senhor Antônio Augusto Caixeta, representante da empresa BAL? Não. Então o senhor será ouvido hoje na condição de testemunha, tá? O senhor tem um compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Tem a palavra os vereadores para iniciar suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Alcimar. Quero te agradecer aí estar cooperando aí com os trabalhos nossos aqui nessa CPI. Passar a palavra agora para o relator Pedro, para que ele possa fazer as considerações e as perguntas dele. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Alcimar. Agradecer ao senhor pela colaboração e então fazer o início do questionamento. O senhor é servidor público municipal? Não. O senhor não é. No município de Guapé, não. Ah, certo, ok. O senhor, quando foi realizado o projeto da empresa Titudini, o senhor tomou ciência sobre o projeto? Sim, o projeto ele vem anexo ao edital, né? Só que é elaborado pela empresa, uma empresa contratada, algumas vezes pelo próprio departamento de engenharia da prefeitura. Mas Chega mais próximo. quer reformular a pergunta? Oi? Ficou baixa a gravação? Só um instantinho. Isso. Como o senhor mesmo disse que o senhor não é servidor público, mas qual seria o vínculo do senhor? Contrato. O senhor é contrato. O senhor é Terceirização contratado. de serviço. Ah, ok. Bem. Qual foi o período dessa contratação de prestação de serviço do senhor? Início de 2023, 2003. fevereiro. Fevereiro. Como eu tinha dito ao senhor, o senhor foi consultado pelo prefeito sobre a viabilidade do projeto? Sobre a viabilidade do projeto, o departamento de licitação, assim, juntamente com a assessoria jurídica, não avalia projeto. É só um requisito para poder publicar um edital, dependendo do objeto, né? Nesse caso, pavimentação asfáltica. Alcimar, só para ficar registrado aqui, para ficar mais claro, o tipo de contrato que você tem terceirizado lá na prefeitura, qual que é o cargo que você ocupa lá, a função sua lá no caso? Não é cargo, é contrato. É terceirização de serviço jurídico. Serviço jurídico. Isso, prestação de serviço jurídico. Certo. Dentre esse processo de licitação,
do contrato da empresa Titudini, o senhor saberia me dizer se algum servidor público fez indicação, alteração no projeto realizado pela empresa? Esse projeto teve um ou mais projetos, o que estava sendo executado foi alterado. Teve uma modificação na especificação do projeto ou de outras especificações que eu não lembro dizer qual era, com relação a qual item da planilha. Mas o projeto, o contrato foi editivado para poder modificar o projeto. O senhor, durante o seu período de trabalho na prefeitura, o senhor participou do processo licitatório que gerou as contratações das empresas Titudini, BAL, Consulprime, ou até mesmo o Mário André? Da Consulprime, sim. Da BAL, sim. As outras duas? Titudini e Mário André. A Titudini, acredito que sim. Essa outra eu não estou recordando, Mário André não. É. Porque até mesmo o senhor entrou, foi em fevereiro de 2023, né? Sim. Mário André, se não me falha a memória, foi em 2022, Caio? Mário André? Contratação. Na data 15 de setembro de 2022. 15 de setembro de 2022. Isso. Ok. É do conhecimento do senhor se a prefeitura obtinha no corpo técnico dela um funcionário apto a poder estar realizando o projeto de terraplanagem, né, pavimentação asfáltica em CBUQ? O senhor tinha conhecimento se teria? Eu acredito que não, pela complexidade do objeto, né? Acho que aí demandaria uma especialização, né, na área, né? Sim, senhor. Conforme o processo licitatório, o senhor saberia me informar qual foi o prazo máximo exigido pela empresa Titudini para a entrega do projeto? Não, o cronograma financeiro eu não recordo não, o prazo de conclusão. Mas como se trata de um contrato de execução de obra, ele classifica como contrato de escopo, né? Então, mesmo ele tendo um prazo final pré-estabelecido, ele pode ser prorrogado automaticamente se a obra não for concluída. Não, esse Você tá contrato falando que eu estava da falando da Titudini. Titudini do projeto, isso. Para a elaboração do... O prazo para a entrega do projeto... Isso, pra o prefeitura? projeto básico. Não. Mas tem um padrão de 30 dias, 60 dias, não lembro qual foi o prazo desse contrato. Pelos autos dos processos que a gente tem, o senhor saberia me informar, Caio? Isso. O senhor acredita que esse prazo seria adequado para a entrega do projeto? Acredito que sim. Depende da equipe técnica da empresa responsável, né? Os profissionais envolvidos. Eu agradeço, senhor Marvel. Minhas perguntas se encerram por aqui e passo a palavra para os demais vereadores. Obrigado, Pedro. Osmar, você sabe me dizer por que a Consulprime foi contratada para fiscalizar a obra, certo? Você sabe me dizer por que eles não contrataram a empresa fiscalizadora desde o princípio do que foi feita a licitação da BAL? A Consulprime ela foi contratada posteriormente à homologação do processo de pavimentação. Não. O motivo? Mas pelo entender do senhor, o senhor acha que se fazia necessário?
A inversão Isso, do processo de contratação? isso. Sim. Você teve conhecimento do primeiro termo aditivo que foi feito pela ABAL? Tem. Você sabe me dizer se ele se fazia necessário, se deu um parecer nesse termo? De um parecer. E você sabe me dizer se ele era necessário? É legal você fazer um termo aditivo para acréscimo, supressão de item, de quantitativo. Você tem que ver o motivo de cada um, né? O caso concreto. O da ABAL, se eu não me engano, eu acho que foi oriundo de uma falha no projeto. E a falha no projeto, a obra não pode ficar paralisada, né? Você faz a avaliação e depois toma as medidas cabíveis com relação ao responsável técnico. O senhor saberia nos informar, pela ordem, vereador, referente a o termo aditivo, qual seria o percentual usado para aprovação do termo O aditivo? que pode ser usado Aditivado. ou qual foi usado? Ou não, o que pode ser aditivado num contrato? 25%. 25%? Para mais ou para menos. Certo. E o parecer seu, no caso, foi favorável, então, ou teve alguma ressalva? Tinha ressalva? Tinha ressalva. Tinha ressalva. E quais seriam, você tem lembrança? Eu acho que é com relação a eventual falha no projeto. Você poderia dizer assim para nós ficar mais esclarecido, como que funciona esse trâmite desses aditivos? Como que ele, por exemplo, ele vai primeiro lá para a licitação ou sai da secretaria? Como que ele funciona? O aditivo, a alteração no contrato, ele pode ser provocado tanto pelo secretário, agente público responsável, quanto pela empresa. Você me perguntou de valores. O percentual de 25% para mais ou para menos, esse valor é restrito às modificações que não são imprevisíveis ou se previsíveis, de consequências incalculáveis, porque nesse caso, aí a gente se trata de reequilíbrio econômico. Mas no caso que se aplicou a ABAL, ele era limitado a esse percentual, porque não era o caso de reequilíbrio econômico financeiro, e sim de alteração do projeto. Diante disso, você sabe me dizer por que o termo aditivo foi assinado? Dia 12 de setembro, ele foi assinado pela então secretária, já assinado mesmo o termo, e só no dia 13 que teve o parecer jurídico, e no dia 17 que teve o parecer do controle interno. Você teve ciência disso? Não, dessas datas não. Pode, por favor. O Dr. Caio vai te mostrar aí, Osmar. A mesma data do pedido, né? 13 de setembro, ok? Posterior ao termo aditivo, ou seja, o termo aditivo foi assinado antes dos pareceres. Aí depois que o senhor deu o parecer, ok, foi enviado para o controle interno em 17. Sim, a ordem do procedimento é pedido de parecer, Utiliza o microfone para ficar registrado. a ordem do procedimento é o pedido de parecer, o parecer e a elaboração, a formalização do termo aditivo. E eles fizeram invertido aí no caso. É, Doutor não sei se Osmar, foi um erro
de digitação, alguma coisa nesse sentido, não sei justificar isso não. Senhor Osmar, entendendo o contexto, o senhor acredita, então, que houve essa inversão no processo da realização do termo aditivo? O senhor tinha conhecimento da assinatura desse termo de aditivo antes de passar pelo seu setor de fiscalização? Não. Então Não. o senhor acredita que essa responsabilidade foi única e exclusivamente do ordenador de pagamento, que era responsável pela pasta da Secretaria de Obras na época de 12 de setembro de 2024? Não sei apurar e te falar de quem que é a responsabilidade. As minutas de termo aditivo, elas são disponibilizadas pelo Departamento de Licitação. Essas informações de valores, tudo, quem faz as minutas e deixa para o responsável assinar é o Departamento de Licitação. Com relação à data, eu não sei o que houve. O senhor não tinha o conhecimento que ele já havia sido assinado? Não. Obrigado, Rafael. Na sua opinião, o que você acha que pode ter acontecido que o município suspendesse o contrato de execução da obra? Eu acho que foi as notificações realizadas, as irregularidades apuradas, falhas na execução, descumprimento do cronograma, qualidade do serviço, né? E logo após, né, a ter feito essa suspensão, aí o município extinguiu de vez, né, o contrato com a empresa. Na sua opinião, qual seria o motivo de ter extinguido o contrato com a empresa? O mesmo motivo que eu citei anteriormente. Sobre essas solicitações que chegam lá para o senhor, no caso, para dar os pareceres, qual que é o prazo máximo assim, que pode ser aguardado lá no... Ou não tem uma data? Não, nós não temos um regulamento que estabelece prazo para emissão de parecer dos atos administrativos ali, não. Tem que ser razoável, né? Oi? A gente tem que ser razoável, né? Ô, Osmar, quero te agradecer. Por enquanto, as perguntas que eu tinha eram essas. Vou passar a palavra para o Luiz Fernando aqui. Mais uma vez, boa tarde, Osmar. Boa tarde, Luiz. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela tua contribuição até esse momento. A partir de agora eu vou estar dando sequência ao último bloco de perguntas nessa tarde, né, para a gente poder estar aí encaminhando, analisando aí, né, essas questões, para entendermos um pouco mais sobre o que aconteceu no decorrer desse período da execução do asfalto, da obra do asfalto. O senhor tinha ciência que havia, no decorrer desse período, uma deficiência nas obras? O senhor percebia que tinha uma dificuldade pela parte das empresas em relacionamento com a prefeitura, que as obras já caminhavam de uma forma que trazia preocupação sobre seriam ou não entregues dentro do prazo estimado? Não, porque a competência da assessoria jurídica da licitação ela se limita à formalização do contrato. Aí você já está falando de fase de execução contratual, Sim. que cabe ao fiscal fazer esse acompanhamento. Então, não, eu não tinha. Sim. Assim, a gente acompanha por ter acesso às notificações que são juntadas na pasta, né, da licitação, mas a execução contratual fica a cargo do fiscal do contrato, indicado pelo município e da empresa contratada para supervisionar. Na época que foi feita a empresa deu, né, andamento no projeto, o senhor saberia nos dizer quem seria esse responsável, o fiscal, pelo projeto? Não recordo. Diante dos relatórios de fiscalização, eles apontavam atraso progressivo da obra, né? Havia ali umas trocas de e-mail onde era cobrado da empresa executora a questões com relação às obras, pela dificuldade do andamento das obras.
Diante disso, foram tomadas medidas jurídicas e proativas. Vocês adotaram medidas jurídicas proativas para orientar a equipe de engenharia sobre os próximos passos? Eu acredito que tenha sido instaurado processo administrativo punitivo pela Comissão de Sindicância e Processo Administrativo lá, mas não sei qual foi a conclusão. É uma das medidas. O senhor tem ciência de algum processo administrativo que foi aberto por algum secretário, ou engenheiro fiscal, ou fiscal da obra, fiscal de contrato? Eu sei que tem processo, agora eu não lembro com relação a qual irregularidade, qual assunto. O edital do contrato, senhor Alcimar, ele prevê cláusulas de penalidade por atraso e inadimplência. Ele tem essas cláusulas nele? Tanto o certame, o edital, quanto o contrato tem essa previsão. Sim. Por que motivo não foram acionadas essas cláusulas de forma tempestiva, assim que ficou claro que a empresa estava descumprindo um cronograma pré-estabelecido? Aí já é competência do fiscal do contrato junto com o secretário responsável. Sim, mas fazer o acompanhamento. Essas informações, elas não eram encaminhadas ao setor jurídico? Para parecer? Sim. Não. Houve algum momento, do seu ponto de vista, ficou evidente que a obra paralisaria? Qual foi a orientação jurídica específica fornecida à equipe de gestão do contrato sobre as medidas a serem tomadas? Reformula, por favor, Luiz. Quando ficou evidente que a obra paralisaria, qual foi a orientação jurídica específica fornecida à equipe de gestão do contrato sobre as medidas a serem tomadas? Eu não lembro se teve pedido de parecer com relação a essa providência. No decorrer das obras, em meados de setembro, o senhor Rômulo, do controle interno, ele fez várias objeções a alguns setores da prefeitura, inclusive aos setores jurídicos, onde ele diz que houve por parte do setor jurídico da prefeitura que teve muito atraso nas respostas que ele solicitou para o departamento jurídico com relação aos questionamentos que ele fez sobre atraso de obras. Foi para o departamento jurídico da prefeitura ou foi para a assessoria jurídica externa? Ele cita que foi encaminhado para os dois departamentos, tanto cujo qual o senhor era responsável e também que o senhor Rodrigo era responsável. Mas quais eram os questionamentos dele? A morosidade na conclusão da obra? A gente tem, Caio. Isso. Só um instante que a gente vai te apresentar. Eu não recordo do conteúdo. Ele só citou, então. Então, o senhor não teve conhecimento sobre a morosidade de respostas para o controle interno, de acordo com as obras que estavam sendo executadas, que foram questionadas pelo senhor Rômulo? O conhecimento que eu tinha era das notificações que estavam sendo feitas para a empresa, apontando as irregularidades. Perfeito. Em algum momento da execução da obra, o senhor recomendou alguma notificação extrajudicial ou declaração de inadimplência ou rescisão de contrato? Se eu sugeri? Sim. Não. Não foi as medidas, sim, cautelares, né? Eram as notificações, as respostas, a partir das respostas, né, a gente orientava a encaminhar para a comissão de sindicância.
e processo administrativo para poder fazer as apurações. Eram frequentes esses questionamentos por parte da equipe técnica que dirigia ao senhor algumas dúvidas pertinentes à execução da obra? Sim. Às vezes tinha reuniões, né, o pessoal perguntava qual providência a ser tomada, a gente orientava. A maioria das vezes, informalmente, né? Sabendo que a empresa contratada não cumpria as suas obrigações de forma efetiva, o senhor sabe me dizer por que o setor jurídico não moveu de ofício ou processo administrativo para declarar a empresa inadimplente e inscrevê-la nos cadastros restritivos? Por que deixou a obra seguir? Eu acredito porque não deve ter concluído algum processo administrativo, né? Porque a gente tem que assegurar aí a ampla defesa, contraditório, e não sei como que estava o andamento desses processos administrativos lá, no departamento responsável. A garantia de execução contratual, a garantia bancária ou seguro-fiança, ele existe para cobrir exatamente esse tipo de situação. Por que não foi iniciado um processo de execução dessa garantia para que os recursos fossem recuperados e a obra pudesse ser relicitada? Não sei te falar. Você acha que havia uma pressa para poder entregar essa obra e, pelo fato de ser um período eleitoral, você acha que isso pode ter influenciado em vamos andar com a obra rápido para não ter prejuízos? Não. Você fala questão política? Sim. Não tenho conhecimento. Porque aqui nesse período já estávamos às vésperas das eleições municipais. Então, assim, o senhor acha que se isso ocorresse, obviamente, se isso ocorresse, essa situação eu coloquei para o senhor, se isso ocorresse, as obras teriam que ser paralisadas e automaticamente traria um dano político ao então candidato a prefeito à época, né, do executivo ali, o senhor Evandro, que estava fazendo parte da administração. O senhor acha que a obra correu, deu-se seguimento por esses motivos? Como eu já disse anteriormente, isso é fase de execução contratual, é questão de planejamento da secretaria responsável, então isso eu não acompanho. Pela ordem, vereador, no decorrer do contrato licitatório, de quem que é a obrigação de fornecer orientação jurídica? Seria do senhor como assessoria contratada ou do procurador do município, para poder fornecer essa orientação? Isso. Você fala sobre o início do processo? Isso, sobre todo o decorrer ali da licitação. A responsabilidade é minha. Responsabilidade é do senhor? Sim. Para poder orientar durante os processos. A consultoria é minha, isso. Okay. Nesse caso que o doutor tinha falado, não é da sua atribuição, não. Assim. Pode, pega o microfone. A assessoria jurídica contratada no Alcimar, ela é responsável por dar pareceres e instruções em processos administrativos, demais processos da prefeitura, questão de quebra de contrato, denúncias do MP, tudo que envolve a quebra de contrato relativa
Reformulando a minha pergunta, como se diz, a função do senhor ali, questão da orientação jurídica, é somente no decorrer da licitação, ali nos trâmites, ou demais contratos? Só referente aos processos estatórios, a fase interna e a fase externa, que se limita à publicação do edital. Aí essa questão de processo administrativo, essas outras questões, seria por parte de quem? Procuradoria do município. Procuradoria do município. Que hoje é representado pela pessoa de quem? Doutor Alex. E na época desses trâmites aqui, que foi em respeito dessas empresas que estavam tendo esses projetos, tanto da Atitudine, com a BAL, quem era responsável na época seria? Teve um período que foi o Dr. Rodrigo, um período que foi o Dr. Gilmar, agora eu não lembro quanto que foi a substituição de um de outro para o outro. O senhor acredita que, além da empresa, há a possibilidade de responsabilização pessoal dos administradores por ato de improbidade administrativa? Tem que apurar se houve dolo, fraude ou até mesmo erro grosseiro. Aí tem que ser apurado através de um processo, né, para ver. No caso, o senhor chegou a avaliar essa possibilidade? Não, porque a minha atribuição é só dentro do departamento de licitação, né? Já é outro departamento que acompanha os processos administrativos, né? Punitivo, de sindicância, dependendo do caso concreto, né? Perfeito. Então, na época, o senhor Rodrigo, na época da licitação, ele era o responsável pelo setor jurídico na prefeitura. Ele ficou como procurador, esteve como procurador um tempo. Eu não lembro te dizer se foi durante todo o período em que a empresa BAL estava executando o contrato ou não. Vou voltar a palavra aqui para o senhor Rafael. Meu campo de perguntas já terminei. Obrigado. Não mais. Quero agradecer aqui a presença sua, Osmar, mais uma vez, tá contribuindo aqui. Conforme eu fiz com os demais, caso você queira fazer alguma consideração, falar alguma coisa que a gente não falou aqui, a respeito desse processo do asfalto, fique à vontade. Não, eu quero acrescentar uma informação, só para não ficar muito confuso, porque a assessoria do departamento de licitação, ela verifica a legalidade do procedimento, a modalidade de licitação a ser aplicada para o objeto, a pertinência dos documentos de habilitação para não restringir o caráter competitivo da licitação, a avaliação com relação à capacidade técnica também e os critérios de julgamento. Então, essas outras matérias, processo administrativo, então tem a segregação ali de cada departamento responsável pela condução. Aí no caso seria a Procuradoria do município. Processo administrativo, quem acompanha é a Procuradoria do município. Osmar, eu queria te fazer mais uma pergunta aqui. Você acredita que você pode ter um certo prejuízo, uma vez que foi adiantado o tempo de execução do termo aditivo, cujo qual ele foi assinado antes do seu parecer? Você acha que isso poderia trazer alguma preocupação a você com relação ao cargo que você ocupa hoje na Prefeitura Municipal? Não. O termo aditivo, ele é posterior ao parecer jurídico. Sim, no caso ele foi feito antes. Né? Eu não tive acesso à assinatura, não acompanhei a data dele. Então, porque o termo aditivo, eu acredito que tem assinatura das partes envolvidas e de testemunhas, né? Sim. Onde consta a minha assinatura no parecer jurídico com a mesma data do pedido de parecer, né?
Sim, no caso o termo aditivo ele está com a assinatura da autorização dele, uma data de um dia antes do seu parecer. O seu parecer foi no dia 13 de setembro. Não, mas o termo aditivo, a formalização do termo aditivo, ele é posterior ao parecer jurídico. Sim, esse foi anterior. Eu não olhei o termo aditivo para dar o parecer. Você dá o parecer para que se crie o termo Para aditivo. se crie o termo aditivo. Sim, na questão em fato que eu estou te colocando aqui agora é que o termo aditivo ele foi autorizado antes do seu parecer. Eu não tive acesso à data e ao termo aditivo antes do meu parecer. Você sabia dessa informação ou você ficou De sabendo? data? Isso. Não. Você ficou sabendo dela aqui Agora. hoje? Sim, aqui eu termino. Então, Osmar, obrigado, viu, pelo esclarecimento no final aí também. Quero agradecer a todos, boa tarde. Pode estar encerrando aí, André. Boa tarde. Muito obrigado.